Bom dia, bom dia, bom dia! Bem-vindos ao 25º dia de uma vida, do livro de uma vida com propósitos. Se você já nos acompanha, Deus abençoe, né? Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Mas se é a primeira vez que você está vendo esse vídeo por um dos nossos canais, então, por favor, já se inscreva no nosso canal e ativa o sininho aí para você receber os próximos vídeos. Deus abençoe a sua vida. Hoje o tema da nossa palestra, hoje o tema do dia 25 é Transformados pela Provação. Show, né? Cada dia que passa, as palestras, né, os temas, elas são bem interessantes. E o texto de inspiração hoje desse tema está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17. E eu vou ler para vocês. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos são produzidos para nos dar uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. E tem uma frase bem legal da Madame Guyon, que diz assim: é o fogo do sofrimento que produz o ouro da santidade. Uau, né? Vamos lá. Deus tem um propósito por detrás de cada adversidade. Então, tudo aquilo que nós passamos, existe um propósito de Deus. Ele usa as circunstâncias para desenvolver nosso caráter. Na verdade, ele se utiliza ele utiliza mais das circunstâncias para nos tornar semelhante a Jesus que a leitura da Bíblia. A razão é óbvia. Você se defronta com a circunstância da vida 24 horas por dia. Jesus nos alertou que teríamos aflições nesse mundo. Lá em 1 João 16:33 fala sobre isso. Ninguém está imune à dor ou livre de sofrer. Ninguém tem oportunidade de atravessar a vida sem problemas. A vida é uma série de problemas. Engraçado isso, né? Então, não dá para se passar por uma vida ilesa, né? Os problemas, as aflições, elas fazem parte, né, do nosso dia a dia. Como nós lemos, 24 horas por dia, nós somos defrontados com as circunstâncias. Toda vez que se resolve um problema, né? Já existe outro aguardando a sua vez. Nem todos são graves, mas todos são importantes para o seu crescimento que Deus planejou para você. Uau, né? Então, hoje nós vamos compreender o quê? Que todas as adversidades que nós passamos, ela vai contribuir para o nosso aprendizado, para a nossa formação, para o nosso caráter. Deus utiliza os problemas para que você se aproxime dele. A Bíblia diz: o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado. Ele rasga os de espírito abatido. Ele resgata, os de espírito abatido. Salmos 34:18. As mais íntimas e profundas experiências de adoração ocorrerão provavelmente nos dias mais sombrios, né? E essas normalmente são as nossas maiores experiências, aquilo que marca realmente a nossa alma. As minhas maiores experiências com Deus foi no meio assim de situações que eu achei que eu não sobreviveria. É durante esse período de sofrimento que aprendemos nesse período de sofrimento que aprendemos a fazer as orações mais sinceras, mais autênticas e honestas a Deus. Quando sentimos dor
dor física ou emocional, não temos disposição para orações superficiais. Interessante isso, né? Se nós aprendêssemos dessa forma, nós sofreríamos muito menos, porque nos momentos assim mais tranquilos da nossa vida, nós usaríamos da mesma oração. Na verdade, devemos fazer isso. Se você já faz, amém, glória a Deus. Mas fica uma dica aí. Eu achei muito interessante essa parte aqui que o autor escreve. Johnny Tada, ele observa: quando a vida é um mar de rosas, podemos passar o tempo adquirindo conhecimento sobre Jesus, imitando, citando e falando sobre ele. Mas apenas quando sofremos é que o conhecemos. No sofrimento aprendemos coisas a respeito de Deus que não podemos aprender de nenhuma outra forma. Deus poderia ter tirado José da prisão, Gênesis 39, 20. Daniel da cova dos leões, Daniel 16, 16. Poupando Jeremias de ser lançado no poço de lama, Jeremias 38, 6. Impedindo os 3 naufrágios de Paulo, 2 Coríntios 11, 25. Evitando que os 3 jovens hebreus fossem jogados na fornalha em chamas, Daniel 3:1, mas não fez. Permitiu que esses problemas acontecessem e, em decorrência a eles, cada um desses homens foi trazido para mais perto de Deus. Uau, né? Eu achei bem interessante essa parte, onde o autor narra essas histórias, e foi aquilo. Em nenhum momento Deus poupou esses homens dos problemas, mas em todos eles, né, a glória de Deus foi manifesta. E esses homens, eles se sentiram muito mais próximos de Deus. Os problemas obrigam-nos a olhar para Deus e a depender dele, em vez de confiar em nós mesmos. Verdade, né? Então os problemas nos obrigam a olhar a Deus, né? E depender dele, ao invés de confiar em nós mesmos. Deus, acho que fica muito feliz, né? Por isso que nós vamos entregar os nossos problemas e as nossas aflições ao Senhor, porque Ele é fiel e justo para fazer infinitamente mais aquilo que eu ou você pensamos. Você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa até que Ele seja tudo o que você tiver. Meu Deus, é muito forte e muito real essa frase. Como todos os dias da sua existência foram escritos no calendário de Deus, antes que você nascesse, Salmo 139, 16, tudo que acontece com você tem significado espiritual. Tudo. Paulo explica o porquê. Olha o que o Paulo escreve aos Romanos 8, 28 e 29. Sabemos que Deus determina que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o propósito que Ele tem para eles. Porque Deus conhecia os seus de antemão e os escolheu para que tornassem semelhante ao Filho de Deus, né? Bom dia, Camila, Deus abençoe, fica conosco aí, minha linda. Compreendendo aqui, ó, Romanos 8, 28 e 29 que nós lemos, né? Essa é uma das passagens bíblicas mais incompreendidas e equivocadamente citadas. Ela não diz, Deus faz com que tudo saia da forma que eu quero. É óbvio que isso não pode ser verdade. Também não diz, Deus faz com que tudo nesse mundo tenha um final feliz. Isso também não é verdade. Há muitos finais infelizes nesse mundo. Vivemos em um mundo que somente no céu tudo é perfeito, da forma que Deus quer. E é por isso que somos orientados a orar. Seja feita a tua vontade na terra, assim como no céu. Mateus 6,10.
Para compreender inteiramente Romanos 8, 28 e 29, que nós lemos agora, você deve examinar a frase por frase. E nós vamos fazer uma breve das frases desse contexto. Primeiro, ele diz: sabemos. Nossa esperança em tempos difíceis, não fundamentada em pensamentos positivos e em anseios ou otimismo natural, é uma certeza que se fundamenta na verdade de que Deus tem o controle de todo o universo e ama a todos nós. Precisamos saber disso. Que Deus age. Há um grande projetista por trás de tudo. Nossa vida não é resultado do acaso, do destino ou da sorte. Existe um plano principal. A história consiste na história de Deus. É Deus quem controla o leme. Nós cometemos erros, nós cometemos erros. Deus, porém, jamais se engana. Ele não pode cometer Deus. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Quantas vezes nós pensamos, né, porque nós existimos, né, porque essa situação acontece conosco, que Deus errou, né? Mas de uma coisa que eu e você precisamos ter certeza absoluta: nós erramos, mas Deus jamais, porque Ele é Deus. E se eu e você estamos aqui, é porque Deus tem um propósito grande para todas essas coisas. Amém? E tudo vai passar. Precisamos só aprender a confiar nele. Em todas as coisas. O plano de Deus na sua vida envolve tudo o que acontece a você, incluindo erros, pecados, mágoas. Deus pode fazer o bem aflorar na pior adversidade. Nada acontece de forma isolada ou independente. Não são atos isolados, mas partes independentes do processo que o tornarão semelhante a Cristo. Para fazer um bolo, olha que legal isso. Para fazer um bolo, você utiliza farinha, fermento, ovos, açúcar e óleo. Correto? Né? Basicamente, isso é o básico, né? Comidos isoladamente, os ingredientes podem ter um sabor bastante desagradável, verdade. Mas asse-os juntos e tornarão deliciosos. Uau, né? Adoro esses exemplos que ele coloca aqui no livro. Se você entregar a Deus todas as suas experiências horríveis e desagradáveis, os ingredientes aí, né? Ele mistura para que se tornem agradáveis. Para o bem. Isso não quer dizer que tudo na vida seja bom. Grande parte de tudo que acontece no nosso mundo pode ser caracterizada como mal ou cruel. Mas Deus é especialista em extrair o bem de tudo isso. Na genealogia oficial, olha gente, isso aqui é muito legal, muito legal. Na genealogia oficial de Jesus Cristo, Mateus do verso 1 ao 16, eles distinguem 4 mulheres: Tamar, Raabe, Ruth e Betseba. Olha aqui. Tamar seduziu seu sogro para engravidar. Raabe era prostituta. Ruth nem mesmo era judia e infringiu a lei ao se casar com um judeu. Betseba cometeu adultério com Davi. Não são exatamente as reputações excelentes, correto? Você pode concordar comigo, não são reputações excelentes, mas Deus converteu o mal em bem e Jesus veio dessa linhagem. O propósito de Deus é muito maior do que os nossos problemas, nosso sofrimento e até mesmo os nossos pecados. Glória a Deus, aleluias.
daqueles que o amam, dos que foram chamados, né? Essa aqui é a parte lá do texto. Essa promessa é somente para os filhos de Deus, não para todos. Então essa promessa é para mim e para você, que nos tornamos filhos de Deus através da adoção, de acordo com o seu propósito. Que propósito é esse? Que sejamos semelhantes ao Filho. Tudo que Deus permite que aconteça em nossa vida é por causa desse propósito. Tudo que acontece conosco é para que nós nos tornemos cada vez mais semelhante a Cristo, edificando um caráter semelhante a Cristo. Como edificar? Somos joias moldadas pelo martelo e pelo cinzel da adversidade. Se o martelo do joalheiro não tiver o peso suficiente para aparar as nossas arestas, ele utiliza uma marreta. Se formos realmente obstinados, ele utiliza uma britadeira. Ele usará o que for necessário. Então, como diz aí, né? É melhor aceitar que dói menos. Bom dia, Sheilinha. Deus abençoe você. Cada problema é uma oportunidade para a edificação do caráter. E quanto mais difícil a situação, maior o potencial de desenvolvimento dos músculos espirituais e da fibra moral. Paulo disse: sabemos que essas tribulações produzem paciência, e a paciência, ela produz caráter. Romanos 5, 3 e 4. O que acontece exteriormente em sua vida não é tão importante quanto acontece dentro de você. Todas as coisas que acontecem externas, os problemas, é para que haja uma mudança dentro do nosso interior, dentro de nós, e que nós saiamos, né, dessas situações melhores. As circunstâncias da vida são temporárias, né? Tudo passa, mas o caráter é eterno. A Bíblia frequentemente compara as provações ao fogo, que refina o metal, queimando as impurezas. Olha o que Pedro diz, lá em 1 Pedro 1,7. Essas dificuldades lhe sobrevêm para provar a sua fé, que é pura. Se é pura, né? Essa pureza de fé vale mais que ouro. Foi feita a seguinte pergunta para um ourives: como você sabe que a prata é pura? E olha o que ele respondeu: quando eu me vejo no reflexo dela. Quando você é refinado pelas provações, as pessoas podem ver o reflexo de Jesus em você. Meu Deus, essa palavra é uma palavra muito linda. Todas as situações que nós passamos é para que nós fiquemos cada vez mais puros, e que nós possamos refletir a imagem de Cristo. Que eu e você, a partir de hoje, possamos buscar refletir a imagem de Cristo nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos e na nossa forma de amar. Deus pretende torná-lo semelhante a Jesus. Por isso fará passar pelas experiências que Jesus passou: solidão, tentação, estresse, críticas, rejeição e muitos outros problemas. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obedecer por meio do sofrimento, pelo qual também foi aperfeiçoado. Hebreus 5, 8 e 9. Por que Deus nos eximiria de passar por aquilo que permitiu que o seu Filho próprio passasse? Paulo afirma: iremos passar pelo que o Cristo passou. Se enfrentarmos momentos difíceis com Ele, então é certo que com Ele passaremos momentos inesquecíveis. Romanos 8,17. Gente, eu preciso ler isso aqui de novo, porque isso aqui é algo maravilhoso. Se você compreender a profundidade desse texto, daquilo que Paulo diz, se enfrentarmos momentos difíceis com Ele,
Tá passando por problemas difíceis, momentos difíceis? Permaneça, fiquem firmes, creia em Deus. É certo que com Ele passaremos momentos inesquecíveis. E é nesses momentos que a minha esperança está firmada. É o momento de passar a minha eternidade, a nossa eternidade com Ele, com Jesus. E esses momentos ficará para sempre, ficará para toda a eternidade. Reagindo aos problemas como Jesus reagiria. Bem interessante isso. Os problemas não produzem automaticamente o que é pretendido por Deus. Muitas pessoas tornam-se ainda mais amargas em vez de melhorar e nunca crescem. Você deve reagir de forma como Jesus agiria. Isso é verdade, nós vemos tantas pessoas amargas pela situação de qual elas passaram, pela situação no qual elas viveram, no qual nós vamos tirar uma lição em relação a isso. Olhar de uma outra forma. Bom dia, Eliane, bom dia, minha linda. Lembre-se de que o plano de Deus é bom. Olha o que diz. Ele sabe o que é melhor para você e visa apenas o seu bem. Né? O Senhor disse a Jeremias, olha que maravilhoso isso. Porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29:11. José compreendeu essa verdade quando falou aos irmãos que haviam vendido como escravo. Disse: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Olha, gente, o nível de maturidade de José. Para quem não conhece a história de José, leia lá em Gênesis 50, né? Aqui nós estamos falando no capítulo 20 especificamente. Mas José foi vendido pelos seus irmãos. Ele era filho, né? Filho de Jacó ali. Ele foi vendido pelos seus irmãos. É vital para que se mantenha concentrado. É vital que você se mantenha concentrado no plano de Deus, não no problema ou no sofrimento. Então se mantenha concentrado no propósito, no plano de Deus, e não no problema ou no sofrimento, porque isso vai passar. Foi assim que Jesus suportou a dor da cruz, e somos exortados a seguir o seu exemplo. Corriebon sofreu, olha que maravilhoso, a história de um homem que sofreu na concentração nazista. Ele explica o poder do foco. Se você olhar para o mundo, ficará aflito. Se você olhar para você mesmo, ficará deprimido. Mas se você olhar para Cristo, descansará. O foco determina os seus sentimentos. Maravilhoso isso. Qual é o foco? Aonde está o seu foco? No problema ou na solução? Aonde estão os seus pensamentos? Na pandemia ou na esperança? Então, aonde está o seu pensamento? Aonde está o seu foco? Ali está, né? Ali está, o seu foco está nos seus sentimentos. Então, procure focar naquilo que te traz paz, que traz esperança. O segredo da resistência é lembrar de que o sofrimento é temporário, mas a recompensa será eterna. Amém? Glória a Deus. Não se renda às considerações de curto prazo. Mantenha-se o foco no resultado final. Se participamos da sua glória, precisamos participar também do seu sofrimento. O que sofremos agora não é nada comparado com a glória que Ele nos dará adiante. Romanos 8, 17 e 18. Aleluia. Então, tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que nós ainda passaremos aqui nesta terra, não se compara para aquilo que Ele já nos preparou. Amém?
exulte e agradeça. A Bíblia diz: deem graça em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus que para você em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Como isso é possível? Né? O autor ele coloca: observe que Deus nos manda dar graça em todas as circunstâncias, mas não por todas as circunstâncias. Né? É em todas, não por todas. Amém? Deus não espera que você seja agradecido pelo mal, pelo pecado, pelo sofrimento, ou pelas consequências dolorosas próprias deste mundo. Não, não. Em vez disso, Ele quer que você demonstre gratidão pelo fato dele usar os problemas que o aflige para cumprir o propósito dele. Aleluia! Né? Eu sei que é difícil, mas precisamos agradecer por tudo aquilo que nós passamos. É muito complicado nós agradecermos, porque talvez nós não tenhamos essa maturidade, porque a gente não enxerga. Como eu já comentei com vocês em outros vídeos, por muitos anos, né, eu tive muito problema, assim, eu era uma pessoa muito amarga pela morte dos meus pais, muito triste, né, e culpava muito a Deus por essas situações. 14 anos eu não compreendia muito e todas as situações que eu passei. Mas passando-se o tempo, e quando eu fui conhecendo a palavra, a verdade, sendo transformado por essa verdade, hoje eu compreendo, né? E hoje eu compreendi que eu fui transformado pela aprovação, né? Esse tema de hoje é muito real na minha vida. E hoje eu vejo a minha vida na pessoa que eu fui transformado. Né? É como aquele ouro, como o Oribe falou, ele coloca o ouro no fogo para que as impurezas elas saiam e aquele ouro fica mais puro. E é assim que eu me sinto hoje, né? Passei por fogo, pela prova do fogo, na verdade, mas até aqui o Senhor me ajudou, né? E eu tenho esperança que eu serei aprovado em nome de Jesus. Então creia você também que toda a situação que você passa, né, é para se cumprir o propósito do Senhor. E você será aprovado, ficará mais puro em nome de Jesus. Tá. A Bíblia diz: alegrem-se sempre no Senhor, Filipenses 4:4. Ele não diz: alegre-se no Senhor no seu sofrimento. Isso é masoquismo. Você se alegra no Senhor. Não importa o que aconteça, você pode se alegrar no amor, na atenção, na sabedoria, no poder e na fidelidade de Deus, independente daquilo que nós tenhamos passado. Deus é fiel. Recuse-se a desistir. Recuse-se a desistir. Seja paciente e persistente. Amém? A construção do caráter é um processo lento. Então não fique ansiosos. É um processo lento. Sempre que tentamos evitar ou escapar das dificuldades da vida, criamos um atalho no processo. Atrasamos o nosso crescimento e, na verdade, acabamos experimentando um sofrimento ainda pior. Esses atalhos nos traz problema, viu? Eu tenho certeza que eu e você já passamos por isso. Então siga o caminho certo, siga o caminho, né, sem cortar atalhos, porque às vezes a gente acha que vai ganhar tempo, nós achamos que vamos ganhar, mas não, porque nós precisamos compreender que nós somos transformados pela aprovação. Então nós temos como ser isentos dessa aprovação. É na aprovação que o ouro fica mais puro. Bom dia, pastora Joelma. Deus abençoe, bem-vinda. Né? Então, se nós criarmos um atalho, será algo inútil, que acompanha a negação, né? Que acompanha a negação e a rejeição. Quando você compreende as consequências eternas do desenvolvimento do caráter, faz menos orações do tipo, consola-me, faz com que eu me sinta melhor, e mais do tipo, renova-me.
Usa essa situação para tornar-me mais semelhante a Ti. Você sabe se está amadurecendo quando começa a perceber que a mão de Deus, começa a perceber a mão de Deus nos acontecimentos aleatórios e confusos e nas circunstâncias da vida aparentemente sem sentido. Então, se você tem observado, né, Deus nesses momentos, então parabéns, você está amadurecendo espiritualmente. Se você ainda não consegue, né, visualizar Deus nos problemas, nessas situações, então continue persistindo, né, que você vai se amadurecer, você vai crescer. E quando nós chegarmos na estatura do varão perfeito, tudo será lindo, tudo será maravilhoso. Se você estiver enfrentando algum problema nesse momento, isso aqui é uma pergunta para você, né, que o autor e eu faço para você nessa manhã. Se você estiver passando por algum problema, alguma aflição nesse exato momento, não pergunte por que eu. Em vez disso, pergunte: o que queres que eu aprenda, Senhor? Então confie em Deus e siga fazendo aquilo que é certo, né? Confie no Senhor e sejam transformados, né, pela aprovação. A aprovação, ela dói, né? A aprovação, ela não é fácil. E a aprovação não é para qualquer um. A aprovação somente são para aqueles que têm determinação e força de vontade. Porque a aprovação é uma prova, né? Provação. E Deus, ele quer que nós sejamos aprovados. Ele não nos dá nada que nós não consigamos vencer. Então, continue lutando com todas as suas forças, porque a ideia do Senhor é que eu e você sejamos aprovados em nome de Jesus. Amém? Eu queria que nessa manhã orar com você. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está a sua situação, mas eu sei como está a minha vida, né? E se nós estamos passando por uma prova, que nós possamos pedir para que o Espírito Santo nos ajude, né? Que Ele nos dê força para sairmos dessa situação mais que vencedores. Porque esta é uma das promessas que o Senhor tem para nós. Que aquele que permanecer firmes, aprovados até o fim, a esse será dada a coroa da vida eterna. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, estamos aqui nessa manhã, Senhor, do dia 25 de uma vida com propósitos. Aonde, Senhor, nós fomos impactados com essa palavra, Senhor, transformados pela provação, pelas provações. E nós sabemos, Senhor, que as provações que nós estamos passando, ou no qual já passamos, Senhor, ela serviu para que nós nos amadurecêssemos, para que nós crescêssemos espiritualmente e para que nós nos tornássemos pessoas melhores. Senhor, eu gostaria que o Senhor abrisse os olhos espirituais, Senhor, daquelas pessoas que ainda não conseguem compreender, Senhor, o motivo da aprovação. Que elas possam enxergar nessa manhã, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que elas estão passando é para que se cumpra o propósito do Senhor. O Senhor nunca nos desamparou e nunca nos desamparará. E tudo que nos acontece, Senhor, é com a Tua permissão. Então continue nos dando força, Senhor, porque nessa manhã nós não iremos perguntar por que, Senhor, estamos passando por isso. Mas nós estaremos perguntando: para que, Senhor? Para que o Senhor, para que nós estamos passando por isso? Senhor, nos revela, Senhor. Nos revela a intenção, Senhor, do seu coração. E nos faz, Senhor, sermos melhores. Perdoa, Senhor, o nosso coração. Perdoa, Senhor Jesus, muitas vezes a nossa falta de entendimento, Senhor, mas nós somos humanos, Senhor. Perdoa, Senhor, o nosso egoísmo. Nos perdoa, Senhor. E nessa manhã, Senhor, abre, Senhor, o nosso entendimento. Renova, Senhor, a nossa mente. Porque nós queremos experimentar, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós.
e nós sabemos que é bom, que é perfeito e agradável. Se nós estamos passando pelo fogo, Senhor, isso só prova uma coisa, que o Senhor está nos purificando, Senhor. E assim como a prata e o ouro, ficaremos mais refinados. Amém? Eu acho que a conexão, na hora que eu estava orando, ela deu uma cortadinha aí, né? Mas nós já oramos, tenho certeza que Deus ouviu a nossa oração, né? Foi restabelecida novamente a nossa conexão aqui. Eu quero dizer para vocês, Deus abençoe, confie no Senhor e seja transformado nas provações. Fiquem com Deus, até amanhã. Eu amo vocês e ainda devo amor. Tchau, tchau.